estava pensando exatamente, eu não sei qual é a impressão que você teve desses dias. Eu ouvi muitas pessoas dizendo que o Natal já não é mais o mesmo, que já não tem tanta celebração assim. Você teve essa mesma impressão que eu tive? Que parece que a cada ano que se passa, essa data ela vai ficando mais como um feriado para a gente viajar, para a gente descansar, como alguns feriados religiosos que nós temos. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é um feriado tradicional, um feriado religioso. E a gente espera esse feriado para quê? Para a gente emendar, né? Para a gente viajar, para a gente curtir e descansar. E aí, com o tempo, a gente vai perdendo a significância. E a gente acha que datas como essa tem a ver conosco, tem a ver com eu me reunir com a minha família, tem a ver que eu vou entrar em recesso no meu trabalho durante alguns dias. E aí eu fico pensando e esperando que essa data chegue para que eu possa descansar, para que eu possa usufruir dessa data. Eu não falo isso com certeza, mas eu tenho quase que certeza que talvez em algumas casas fizeram a ceia, fizeram a comida, e talvez não pararam nem para fazer um momento de agradecimento pelo aniversariante. Pensa bem, imagina só você, é o seu aniversário, as pessoas fazem uma festa e não te convida e te deixa para fora. Então é exatamente isso. Por exemplo, quando a gente pega umas datas como essa, que tudo que a gente pensa é viajar, é ficar em casa, a gente está dizendo que a gente está comemorando o aniversário de Jesus, mas na realidade a gente está deixando o aniversariante para fora da festa. Então, o aniversário hoje virou comércio, o Natal hoje virou comércio, né, onde as lojas abrem até mais tarde, abrem a semana inteira, e quase ninguém se lembra de Jesus. A realidade é exatamente, quase ninguém se lembra de Jesus. A pergunta é, quantos de nós, ontem, ou talvez até mesmo hoje, tiramos um tempo para talvez conversarmos com aniversariante e perguntarmos para ele, para a gente ter certeza, por exemplo, quando você é convidado, você sabe que alguém que você gosta está fazendo aniversário, você vai procurar dar um presente para ele que ele gosta, né? E será que nós, durante esses 2 dias, nós tiramos um tempo para falar com o aniversariante, para perguntar para ele, qual seria o presente que o Senhor gostaria que eu te desse? Talvez o presente a gente não pergunta, porque às vezes se o aniversariante ele for uma pessoa muito, como é que se diz? Que ele vai responder realmente a sua pergunta, talvez o presente ele vai sair caro para mim e para você. Porque talvez ele diga para você o seguinte, olha, o que eu quero de presente de você
é um compromisso maior. O que eu quero de presente de você é que a gente possa se ver mais vezes, a gente se possa conversar mais vezes, a gente possa ter um relacionamento mais sincero e mais profundo. Porque o que está acontecendo nesses últimos tempos é que estamos nos esquecendo o que é Natal. Estamos nos esquecendo porque que nós paramos o tempo todo, dia 25, para celebrar o Natal. E aí não vai, a gente não vai levar em conta se realmente Jesus nasceu em dezembro, porque assim, não nasceu em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Essa data do dia 25 foi quando exatamente o cristianismo fez uma junção, né, com o imperador da época, me lembra aí, Júnior, esqueci, Constantino. E Constantino era um imperador pagão que adorava vários deuses. E eles tinham, e Constantino viu um potencial crescimento da igreja de Jesus. Um povo que falava, que estava crescendo, estava influenciando as pessoas. E Constantino queria trazer esse povo para perto de si. Então ele queria trazer o povo para perto, foi aonde a igreja ela se juntou com a política, com o Estado. E Constantino, por ser um imperador pagão, ele tinha algumas celebrações em dezembro, e uma delas, pertinho, entre o dia 22 e 23, era a celebração ao Deus Sol. E o que ele fez? Ele pega uma celebração que os pagãos que a gente chama as pessoas que não conheciam a Cristo, eles celebravam, cultuavam ao Deus Sol, e aí ele pegou Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, colocou tudo no dia 25, celebração do Deus Sol, com o nascimento de Jesus, e isso foi propagado durante muito tempo até chegar a nossa data de hoje, dia 25 de dezembro. Mas não importa se ele nasceu, como alguns historiadores acreditam, entre junho, julho ou dezembro. Nós escolhemos comemorar dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Porque na realidade se perdeu essa data. As pessoas não sabem. Então escolheram. Então, se nós escolhemos celebrar algumas datas de aniversário, tipo, o meu aniversário é uma data. E aí tem uma piada interna entre os cearenses que diz que na minha época que nascia, esperava nascer uns 10 filhos para registrar tudo no mesmo dia para poder economizar lá no cartório. Mas independente, era o registro que fazia com que a gente comemorasse esse dia. Então nós estamos, durante hoje, comemorando a data de nascimento de Jesus. Então o Natal, ela não tem nada a ver com você. Não me diz respeito. Quem é o aniversariante, o digno de todas as atenções, não é eu e nem você, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós devemos ter esse entendimento. Efésios capítulo de número 1 e o verso 17 diz: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dEle.
Então o Natal tem a ver com Jesus. E eu gostaria de ler um texto, aonde se encontra em Lucas. Eu acho que não está funcionando aqui, a gente vai em nome de Jesus colocar telão digno de 8ª Igreja do Nazareno no ano que vem. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 2, e nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender o propósito do Natal e a revelação de Deus. Então, Lucas capítulo de número 2, e o verso de número 10 diz o seguinte: um anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boas novas. Se você quiser trocar boas novas por evangelho, porque evangelho significa boas novas. Não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. E isto se virá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolvida em uma faixa e deitada numa manjedoura, ou seja, num coxo aonde os animais se alimentavam. E de repente apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, quando os anjos louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores das alturas, e paz na terra entre os homens a quem eles quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito dos meninos. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava estas palavras, meditando no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe tinha sido anunciado. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver alguns personagens principais dessa narrativa de Natal, de aniversário de Jesus, de nascimento de Jesus. Vamos ver e vamos aprender. Por exemplo, nós vamos ver as estrelas têm um significado, que guiavam os magos até Jesus. Nós vamos aprender com o anjo Gabriel, com os próprios magos, com os pastores e com os anjos celestes. Então, nessa noite, nós vamos descobrir o propósito de Deus para o Natal. Primeiro, Natal é anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Verso de número 10 e 11 diz o seguinte: o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós
aprendemos acerca do Natal, que o Natal é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Nós vamos aprender que o anjo Gabriel, ele trouxe o que? Um propósito, uma missão para a igreja do Senhor Jesus. Para eu e você que estamos aqui nessa noite. Ele disse, eu trago o que? Boas novas. Eu trago um evangelho. O evangelho, ele significa boas novas. E qual é as boas novas que o anjo Gabriel trouxe e para mim e deixou como responsabilidade minha e sua para nós propagarmos? É que nasceu aquele que nos traz vida. Paulo diz que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando Jesus nasceu, ele trouxe a esperança de uma nova vida para cada um de nós. Uma nova vida para você que está nos vendo agora pela rede social. Natal não tem a ver simplesmente com assar uma carne, um peru. Eu acredito que os perus ficam todos desesperados quando chega perto do Natal. Né? Não tem a ver com comida. Tem a ver em nos lembrarmos que recebemos uma mensagem poderosa que transformou a nossa vida e pode transformar a vida de muitas pessoas. Sabe, quantas vezes durante esse mês, é um mês de celebração de Natal, onde a gente, eu acho que eu, né, esse mês eu assisti todos os filmes de Natal que a Netflix tinha. A Antônia gosta de assistir filme de Natal, então, todos os filmes de Natal. E aí a gente vê que algumas falas dos filmes dizem o seguinte, que existe assim um espírito de Natal. E na realidade existe um espírito de afetividade, né? Pessoas que nunca têm. Eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa, e não foi uma mensagem em lista de transmissão, porque a pessoa colocou o meu nome, perguntou como é que eu estava, e me desejou um Feliz Natal, de pessoas que não falavam comigo fazia um ano. Então, essa época é uma época onde os corações, eles estão mais suscetíveis a ouvir uma mensagem de boas novas. E agora eu pergunto para cada um de nós, não somente para você, mas também para mim, como que nós aproveitamos essa data, esse mês? Falamos de quem? Ou falamos para quem de Jesus? Falamos do Evangelho para alguém? Falamos que existe uma boa nova, falamos para um casal, para pessoas que tiveram um ano que não foi fácil. Esse ano não foi fácil para ninguém, mas falamos para ele, aproveitamos esse mês de dezembro para dizer para ele, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nasceu o Salvador, nasceu aquele que pode mudar a tua vida para 2023. Você está entendendo? Então Natal tem a ver com isso, irmão. Natal tem a ver com aquele espírito, né, de reconciliação, de comunhão. Você lembra que, eu não sei como é que foi o seu Natal, mas eu lembro que Natal, na minha infância, a minha tia fazia a ceia, né, a comida, e a gente esperava meia-noite para comer. Quem era assim antes? Meia-noite para comer. Porque a gente tinha aquela aula. Aí quando se dava meia-noite, a gente juntava ali no círculo, rezava, porque eu não tinha sido convertido ainda. A gente fazia uma oração, uma reza, uma oração, um agradecimento.
depois todo mundo sentava ali e na mesa e tinha aquele momento de comunhão. Mas talvez eu não erre em dizer que talvez ontem, 21h já tinha acabado a ceia na casa de alguns. Porque tipo, vou comer, depois daqui eu vou para ali, ou eu vou dormir mais cedo e você entendeu que talvez aconteceu com você, esse tipo de ceia ontem. E nós perdemos o espírito do Natal, que não é só comer, porque na realidade nem fala em comida aqui, né? Está falando de celebrar o Salvador, está falando de propagar o Evangelho para frente. Eu lembro que uma vez, não tem uma data melhor, pastor Júnior, pastores, do que essa, para a gente fazer um evangelismo. Quando eu estava na outra cidade, Vargem Grande, uma cidade muito católica, irmão, uma cidade de 39 mil habitantes, mas que existe assim uma catedral, assim uma igreja grande, católica, e quando você olha, parece que é meio que estratégico, é nos quatro cantos assim, ó, tem uma igrejona, tem outra que parece parece aqueles castelos antigos da Transilvânia, que dá até medo de você passar a noite, né? Cimento assim, e tem assim, uma aqui grandona, outra aqui, e o povo é altamente católico, família católicos tradicionais, que eles não param para receber um folheto. E aí, eu estava lá uma vez de Natal, e eu tive a seguinte inspiração. Eu arrumei porque aí como a cidade é pequena, se concentra todo mundo ali na praça matriz, e eu arrumei uma roupa de Papai Noel, a barba, o gorro, tudo, um saco, levei os meus duendes, que eram os jovens, nos jovens tinha sangue nos olhos assim para fazer as coisas, levei eles, enchi o saco de bala, e aí, primeiro evangelismo que eu fiz, que eu não precisei sair do lugar. Por quê? Porque os próprios pais, pela figura do Papai Noel, vinha até, olha o Papai Noel, recebia uma bala, um folheto e um Jesus te ama. E muitas vezes uma oração. E eles vinham até mim, até a gente. Porque existe a gente tem que usar desse tempo para se falar do amor de Jesus. Então Natal tem a ver com anunciar as boas novas de salvação. Amém? Segundo, o Natal é uma celebração a Deus pelo nascimento de Jesus. Olha o que diz o verso 13 e o verso de número 14. E de repente apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores das alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então aqui podemos ver o que é a figura dos anjos, né? Ensinando o propósito de adoração. Natal significa adorarmos e celebrarmos a Jesus e a Deus. Natal é um momento de adoração, irmão. É um momento onde a gente entende o que é aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Não, para a mulher samaritana. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em Natal. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se deve celebrar Natal, irmão? Lógico que sim. Pastor, posso colocar uma árvore lá na minha sala? Lógico que sim, irmão. A Sueli conseguiu no ano passado
fazer com que eu colocasse uma árvore. Eu nunca coloquei uma árvore de Natal. Mas não tem nada a ver se é pecado, não tem nada a ver isso. É uma coisa tipo, era uma coisa minha, eu não tinha um hábito. Você está entendendo? Quando você não traz alguns tipos de hábitos que você não traz. Por exemplo, eu tinha uma família lá na igreja que não gostava de comemorar os aniversários delas mesmo. Lembra da irmã Cida? Eles não comemoravam o aniversário deles, não gostavam, porque não tinham um hábito. E para algumas pessoas, se a gente não lembrar do aniversário, cara, é terrível. Por quê? Porque para ela é algo significante. Então eu posso? Pode colocar aquela meiazinha lá? Pode. Mas o que não podemos é esquecer que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O que não devemos esquecer é que precisamos celebrar a Deus pelo nascimento de Jesus, porque a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para nascer entre nós, e isso precisa ser celebrado mais do que comprar sapato, mais do que comprar panetone da Cacau Show, e foi da hora, hein? Gostoso, né? É legal, mas nós precisamos celebrar o principal, irmão. Natal é adoração a Deus, é celebrar a Deus pelo nascimento de Jesus. A Bíblia diz aqui que os anjos estão o quê? Celebrando a Deus. De repente, apareceu um anjo e uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores das alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Aleluia. Deus quer bem para você, então você deve celebrar a Deus durante esse tempo de Natal. Aleluia. Então devemos festejar por esse grande presente para o mundo. Quem sabe o ano que vem a gente põe uma árvore de Natal aqui. Eu não me importo. Não curto, mas não me importo. Mas não devemos nos esquecer do principal, que é Jesus Cristo. Não tem nada a ver conosco, irmão. Terceiro, Natal é trazer a pessoa para a família de Jesus. E aqui podemos olhar para as estrelas com ela e aprendermos o processo ou o propósito de comunhão. Vocês lembram quando os pastores receberam a mensagem, eles foram guiados pela estrela até onde? Até onde Jesus estava. Então Natal é isso, é trazer as pessoas. Sabe, não existe uma data tão importante, já sabe, que você poderia ter aproveitado para trazer alguém, para celebrar, para saber, para conhecer sobre Jesus. Então Natal é trazer as pessoas até a família de Jesus. E se Natal é trazer as pessoas até a família de Jesus, então durante todo o ano, para aqueles que entendem o significado, é Natal. Porque precisamos trazer as pessoas até a família de Jesus. E quem é a família de Jesus? Aqui nessa noite. Jesus Cristo disse assim: olha, eu não chamo vocês mais de servos. Chamo vocês de amigos. Vocês fazem parte agora da família. Vocês são família. Então Natal é época de trazer o quê? Pessoas até a família de Jesus. A estrela, ela guiou os magos até a família de Jesus. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Sabe, a estrela tem um significado. Ela guiou aqueles magos até Jesus. Então Natal é isso, é trazer as pessoas até a família de Jesus. Quarto, Natal é encontrar o que o Senhor tem revelado para a sua vida. Lucas capítulo 2 e o verso 15 a 20 diz o seguinte. Lucas capítulo 2 diz, verso 15: quando os anjos
se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitado em uma manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava essas palavras, meditando-os no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe tinha anunciado. Então, Natal é encontrar o que o Senhor tem revelado para a sua vida. Aqui podemos olhar para os pastores e com eles aprender o propósito o quê? De discipulado. De aprender mais sobre Jesus. Você sabe uma coisa? Para você amar alguém, você precisa conhecer essa pessoa a cada dia de uma maneira mais profunda. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu o amo até os seus defeitos. Porque quando você aprende, então nós precisamos o quê? Precisamos aprender sobre Jesus. Precisamos entender que encontrar Jesus, precisamos descobrir sobre Ele. Então Natal é encontrar o Senhor que tem, encontrar aquilo que o Senhor tem revelado na nossa vida. O que é que Ele tem revelado na nossa vida? Precisamos discipular, precisamos falar sobre Jesus. Sabe, irmão, uma das palavras da Bíblia que me choca e às vezes me faz temer, é quando Paulo diz assim, que eu pregando a eles, eu não possa me perder pela minha própria pregação. Ou seja, eu pregando para as pessoas, e as pessoas recebendo aquela pregação, e tendo a vida transformada, enquanto a minha já não é mais transformada. Enquanto eu muitas vezes tenho o título de cristão, que venho muitas vezes na igreja durante o ano todo, mas eu já perdi o significado ou o sentido daquilo que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou aprendendo aqui? O que eu aprendo aqui a cada dia acerca de Jesus? E o mais importante, você sabia que quanto mais você aprende, quanto mais você transmite conhecimento, mais você aprende? Que o aprendizado ele não está em você só reter, ele está em você reter e transferir aquilo para outra pessoa, porque quando você transfere, você acaba aprendendo mais aquilo que você já sabe. E o problema da nossa geração é que nós não transferimos aquilo que recebemos de Deus aqui para as pessoas lá fora. E por não transferir, a mensagem fica apagada dentro de nós mesmos. Nós temos que entender uma das frases do Carlito Paes que ele diz, que a igreja, ela não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. A igreja é onde eu venho, eu recebo a mensagem e eu vou anunciar boas novas lá fora. E não é de uma maneira fanática. Eu não estou falando para você pegar um caixote lá na produção da sua firma e tipo assim, e fazer igual o John Wesley lá e começar a pregar. Não estou falando isso. Eu estou falando você viver o Evangelho. Eu estou falando você saber que durante esses 365 dias do ano é dia de boas novas, é celebrarmos Natal, é falarmos de Jesus Cristo para as pessoas, através da nossa vida, através do nosso comportamento, através até da maneira que a gente se veste.
É aquilo que São Francisco de Assis dizia: pregue com a sua vida e, se precisar, use palavras. Quinto, Natal é dar o seu melhor para a alegria de Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 2 e o verso de número 11. Mateus capítulo 2 e o verso de número 11. Diz o seguinte: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, Natal é dar o seu melhor com alegria para Jesus. Hoje, quando eu passei aqui hoje, de manhã não, à tarde eu vinha com a Antônia, passei aqui, eu vi o pessoal do louvor aqui na frente. Inclusive a Andressa estava aí na frente mais um ano. E eu fiquei pensando assim, o culto do pessoal, pelo menos o pessoal do louvor, o pessoal que chega mais cedo, que tem que chegar mais cedo, é maior. Tipo, se o louvor chega 4 horas da tarde aqui, e o culto termina às 8, às 8 que termina, não é? Às 8. Então, quantas horas é o culto do Ministério de Louvor? 4 horas. E aí você imagina, tipo, durante todo o ano, e chega uma hora que talvez alguns achem que tipo, vai vir no automático. Eu vejo, por exemplo, estou pegando louvor assim, porque é uma coisa que eu passei aqui, né, e me lembrei. E às vezes aquela pessoa está com aquela vontade de entrar no ministério de louvor, servir no ministério de louvor, ou qualquer outro ministério, no ministério de criança. Aí quando passa o tempo, parece que vai levando aquilo lá, já não vai respeitando a escala, já não vai, tipo, vai desconsiderando, está escalado lá nas crianças, não vai, no dia não avisa, está escalado para o ministério de louvor, já não dá tanta importância, já chega de qualquer jeito aqui. Só que isso não pode acontecer, porque nós temos que entender que Natal é dar o seu melhor com alegria para Jesus. A Bíblia diz que aquilo que os magos levaram até o menino Jesus, mirra, né? Cadê aqui, verso, mirra. Os incensos que eles levaram era algo precioso, era algo que tinha valor. Então Natal é a gente entender que nós devemos oferecer a Deus, oferecer a Jesus, aquilo que nós temos mais de precioso. Mais precioso. Aquilo que a gente tem de precioso. O que você tem de precioso para oferecer a Deus? Você oferta, você dizima, e talvez você ache que o precioso que você tem para oferecer a Deus é a tua oferta e o teu dízimo. Deixa eu falar uma coisa para você: você não está oferecendo nada a Deus, isso aí não brilha os olhos de Deus, mas você quer ver brilhar os olhos de Deus com um presente precioso, ofereça a sua melhor adoração, ofereça o seu serviço, diga para Jesus: olha Jesus, nesse ano de 2023, eu vou oferecer algo de valor, eu vou oferecer o meu tempo, eu vou entrar no Ministério de Obreiros, eu vou entrar no Ministério de Mulheres, eu vou entrar no Ministério de Crianças, eu vou entrar no Ministério de Comunicação, eu vou entrar em algo para te servir, eu vou te oferecer o que eu tenho mais de precioso. O que você tem de precioso que você tem oferecido a Jesus, irmão? Will, traz a turma. O que você tem mais de precioso para oferecer a Deus? Então Deus espera que você comemore o Natal e que você entenda que Natal é dar o seu melhor com alegria para Jesus. Então, se você faz parte do louvor, faça o seu melhor,
Faz parte do ministério de criança, faça o seu melhor. Se você é pastor, faça o seu melhor. Por quê? Porque você, assim fazendo o seu melhor, você está celebrando o Natal, está celebrando a Jesus Cristo, Filho de Deus. E vai ser um tempo de alegria. Porque se você oferece, porque tem gente, pastora, que oferece muitos, os presentes que é para oferecer a Jesus, ela oferece o pastor. Como é assim? Oferece para mim. Tipo assim, eu sou pastor na 8ª. E aí eu estou fazendo o meu melhor, dando o meu tempo, saindo da minha casa, saindo de Valinho, saindo lá de onde você mora mesmo. Proença, venham para cá. Aí quando passar o tempo assim, mas o pastor Sandro, tal, cara, você está dando presente para a pessoa errada. O presente que você tem que dar é para Deus. O presente que você tem que trazer é para Jesus, porque só nele você vai celebrar, igual os anjos celebraram, dizendo, glória a Deus nos céus e bendito é aqueles que recebem eles. Então a palavra de Deus, ela diz que os magos foram até Jesus e ofereceram o melhor, ofereceram mirra, ofereceram especiarias. E a pergunta que eu faço para você aqui nessa noite é: o que você vai oferecer a Jesus Cristo em 2023? Porque eu vou falar uma coisa para você. Ele tem te dado tudo. Ele tem te dado tudo, irmão. Quantas pessoas passaram por esse mundo durante esse 2022? Quantas pessoas morreram da enfermidade? Esses dias a Antônia falou que abraçou uma criança lá, lá da nave, lá no São José, a Bruna estava falando, a criança lá na creche, na nave, a criança abraçou ela no último dia, a Bruna. Tchau, tia. Até voltarmos de novo. E aí o pai vai viajar para o lado do Nordeste. Aí o carro parece que bate no ônibus e mata toda a família. Ouviram essa história? A Ana teve uma família também, que a Ana trabalha numa nave também, que a família bateu no ônibus essa semana, ou ontem, ou antes de ontem, e morreu todo mundo. Mas Deus tem seus propósitos. A Bíblia diz que existe um tempo determinado por Deus na terra. O tempo deles chegaram, irmão. Glória a Deus. Mas e o nosso que não chegaram? Porque nós estamos aqui ainda. Porque Deus quer que eu e você possamos celebrar o Natal e dar o melhor durante todo o ano, não apenas no dia. Porque Natal é cada dia que você acorda, Jesus Cristo nascendo de novo dentro de você, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo alegria e dizendo: eu tenho uma boas novas para você durante esse dia. Natal é isso, irmão. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Eu gostaria que você fizesse uma oração a Cristo nessa noite, aleluia, e dissesse para Ele: Senhor, eu quero, Senhor, e eu vou celebrar o nascimento do Teu Filho durante todo esse ano. Eu vou ofertar o meu melhor, Senhor. Quando eu vir na Tua casa, vai ser a minha melhor adoração. Eu vou adorar como se não tivesse outro dia. Eu vou levantar a minha mão e vou Te adorar. Eu vou servir no ministério, Pai. Oh, Espírito Santo, faça a sua oração com Ele, faça a sua oração com Ele.